Amados irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatiano do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos. E agora nós vamos começar o quarto e último trimestre do ano 2024. O título desse trimestre é As Promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E nós vamos estudar essas 13 lições. A lição 1, as promessas de Deus. A lição 2, as promessas de Deus para Israel. A lição 3, as promessas de Deus para a igreja. Lição 4, promessa e obediência. Lição 5, a promessa de salvação. Lição 6, a promessa de cura divina. Lição 7, a promessa de um coração novo. Lição 8, a promessa de paz. Lição 9, promessas para pais e filhos. Lição 10, a promessa da proteção divina. Lição 11, promessa de provisão. Lição 12, a promessa de vida abundante. Lição 13, a promessa de Deus são infalíveis. O autor da lição é o pastor Elinaldo Renovato, que já escreveu várias lições recentemente da CPAD que estudamos. Ele é mestre em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e em ciência da religião pela FAETEL. Já escreveu diversos livros para a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição 1, as promessas de Deus, cujo texto-alvo nos diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12. É verdade prática. Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. A leitura bíblica em classe, onde essa lição está se baseando, está em Isaías 55, o capítulo, versículos 6 ao 13. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe-o ir para o seu caminho, e o homem maligno nos seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz serei guiados. Os montes outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. É interessante também ver, meu amado irmão, que a capa da lição, do trimestre, é uma Bíblia, e por trás uma representação segurada por duas mãos, segura por duas mãos, e muitas pessoas atrás. Então o significado principal é que as promessas, elas vêm da palavra de Deus. É a origem delas, como a nossa introdução vai dizer. As promessas divinas têm como objetivo atender aos... Introdução, As promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. O que é desígnio? A intenção de realizar algo. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Vamos ver isso no transcorrer da lição. Por isso, ao longo desse trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E, especificamente nesta lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus segundo a sua palavra. Todas as lições, todos os trimestres, vamos dizer, melhor dizendo, eles começam com uma lição como se fosse a lição inaugural, para mostrar o assunto a qual vai ser tratado. Por exemplo, a lição inaugural do trimestre passado, que era sobre Ruth e Esther, fez um levantamento rápido sobre Ruth, Esther, alguns ensinamentos, para depois, a partir da lição 2, 3, 4 e 5, estudamos o livro de Ruth
e depois, das 6 até a 13, estudamos o livro de Esther. E aqui também ele vai fazer um levantamento sobre os conceitos de promessa. E até para começar, até sem ler a lição, eu vou dar um conceito aqui, vou ler um conceito, né, do dicionário. Então, no dicionário WAS da língua portuguesa, promessa significa ato ou efeito de prometer, afirmativa do que se fará, dará ou fará alguma coisa, compromisso oral ou escrito de realizar um ato ou de contrair uma obrigação. Palavra que vem do latim promissa, que por sua vez era o plural de uma forma verbal promissum, do verbo promittere, o significado é lançar, atingir longe, deixar crescer para adiante a barba, oferecer, propor, apresentar, prometer, dar a sua palavra, obrigar. Esse conceito é interessante para nós aqui, em tudo que precisamos entender para a lição. Então vamos ao ponto 1. Um convite de Deus. Um convite, uma promessa, subdivisão 1. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. Versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. Aqui o poder da palavra de Deus é destaque. Esta palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. E nessa veracidade da palavra é que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. Então, o que ele diz aqui é que a palavra de Deus ela vai se cumprir, não vai voltar vazia. O que Deus falou. Eu já vou apresentar um primeiro conceito, a qual nós vamos certamente desenvolver nesse trimestre, principalmente essas primeiras lições, onde estaremos vendo algumas coisas bem elementares sobre promessa. Nem tudo o que se fala por aí é promessa de Deus. Então nós temos que conhecer a palavra para entender. E também nós vamos ver que há diferenças, vamos estudar lições específicas, não vamos falar isso hoje, vai ter lições específicas, eu já li agora para os irmãos, promessas para a igreja, promessas para Israel. E hoje no meio evangélico brasileiro se pega coisas que não são para a igreja e se aplicam à igreja, em pregações e também em louvores que se cantam na igreja e acabam fixando na mente das pessoas coisas que não são verdade. Vou dar só um exemplo para o irmão, diz lá em Deuteronômio 28, vai ser citado aqui em algum momento da lição, não esse texto, mas vai ser citado o versículo 1, que seremos cabeça e não cauda. E hoje muitas igrejas neopentecostais colocam isso como fosse para a igreja. Era algo para Israel e ainda era condicional, como vamos ver aqui nos outros pontos da lição, que existem bênçãos incondicionais e bênçãos condicionais. Então, precisamos, já um primeiro alerta nesse trimestre. O que podemos considerar como promessa de Deus? É aquilo que vem dele. E Deus nos deu discernimento, conhecimento, temos o Espírito Santo para entender e compreender. E se não compreendemos, recebemos uma palavra, através de uma pregação, através de um hino, através de uma ilustração, sei lá o quê, através até mesmo de uma revelação, através dos dons espirituais, temos que entender se aquilo está de acordo com a palavra de Deus. Se não entendemos, vamos orar a Deus para que nos oriente. Então veja que a palavra que sai da boca de Deus, seja para redenção ou para castigo, ela não volta vazia, ela vai se cumprir. Agora, ele disse aqui no final que, contudo, é preciso que alguns passos para vivermos essa promessa. Então vamos para a subdivisão 2. É preciso buscar ao Senhor. No versículo 6, o primeiro versículo da leitura bíblica em classe diz, de 55 de Isaías, aparece o seguinte pedido: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Assim somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. No Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que a quem pede será dado, quem buscará encontrará e quem bate a porta será aberta. O Senhor Jesus então confirma, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre.
Busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso hoje. Então o versículo diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar. E alguém vai dizer, pastor, Deus não é onipresente, onisciente, Deus não é eterno? Como que eu não poderei mais buscar Deus? Aqui não está falando de Deus. Deus não vai terminar um dia e você não vai poder buscá-lo mais porque Deus sumiu, Deus foi embora. Existe uma teoria teológica, nem sei se podemos chamar assim, chamada deísmo, é que Deus preparou tudo, colocou leis, fez o mundo, colocou leis e foi embora. E o mundo gira aí com as leis que Deus deixou, mas Deus não se mete mais em nada. Isso é heresia. Deus está no controle de todas as coisas. Então, isso é referente a nós. Enquanto você pode achar, é como ele diz aqui no final, busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso hoje. Tem uma coisa muito interessante, numa das lições passadas, é que quando ele fala na lição em que Esther e Mardoqueu e os judeus que estavam em Suzã e tal, foram jejuar e buscar a Deus, ele faz só um alerta para nós. Isso que ele quis dizer lá não quer dizer que Esther não orasse antes, ou que Mardoqueu não orasse antes, cremos que assim o faziam. Mas ele deu um alerta mostrando para Daniel. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Se tudo estivesse bom, Daniel orava a Deus. Se tudo estivesse ruim, Daniel orava a Deus. Se tudo estivesse mais ou menos, Daniel orava a Deus. Buscava a presença do Senhor. Não foi na hora da cova dos leões que ele foi orar a Deus. Na verdade, ele nem sabia do decreto. Ou se sabia, foi orar assim mesmo. Ou seja, se ele for orar sabendo, ele já foi orar não para se livrar da cova do leão, mas sabendo que seria jogado na cova dos leões, não obstante essa ameaça, mas ele continuava orando a Deus. Então, é buscar o Senhor. Como diz o ponto aqui, é preciso buscar o Senhor. Somos instados. O que é estar? É insistir. Há uma insistência pela palavra de Deus, porque não é só Isaías 55, mas há tantos outros textos, como ele citou aqui, Mateus 7,7, a quem pede será dado, quem buscará encontra, quem bate será aberto, mas ele manda bater, abrir, bater, buscar pedir, buscar e bater. Então veja bem, meu amado irmão, você tem que buscar a face de Deus. Eu falo sempre na igreja, repito muitas vezes na igreja. Normalmente, hoje eu acho até que algumas igrejas não tem mais, mas vamos dizer, vamos colocar que tem. Na igreja a qual eu pastoreio, temos toda terça-feira, na sede, na Congregação Nova Campinas, uma reunião que chamamos de reunião de oração. E na sexta-feira, na Congregação em Santa Marta. Pastor, nós vamos lá só para orar? Não, nós vamos lá. Alguém escalado previamente vai fazer uma reflexão bíblica, normalmente sobre oração, sobre fé, sobre busca a Deus. Depois vai dar um pequeno momento em que os irmãos façam pedidos especiais que tenham a fazer naquele dia, e depois nós tiramos um período de oração. A maioria dos irmãos de joelho, eu, por exemplo, agora estou com um problema no meu joelho, tenho que orar sentado, mas Deus ouve oração sentado, em pé, de joelho, enfim. E ali nós tiramos um período de oração. Mas o que o senhor diz na igreja, pastor? Que aquele período não pode ser a nossa oração como cristão. Eu tenho que orar diariamente na minha casa. Cada um de nós. Eu tenho que buscar ao Senhor. Por isso eu diz aqui, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto há tempo para buscar. Talvez algum dia de alguma vida, algum cristão vai se arrepender de não ter buscado ao Senhor. Se o irmão está doente, enfermo, sem poder ir na igreja, por exemplo, pastor Hélio está gravando esse vídeo para o quê? Pastor Hélio está gravando esse vídeo aqui, embora a igreja terá aula presencial domingo de manhã, tanto na sede, nas congregações, na congregação na Campinas, antes do culto à tarde. Haverá a presencial. Mas por que o pastor Hélio grava desde a época da pandemia? E continuou gravando mesmo a pandemia tendo acabado? Para o irmão ou a irmã que está enfermo na sua casa, ou porventura precisou fazer uma viagem, ou está cuidando de um parente, alguém que está impedido de estar na igreja. Não possa ficar sem um estudo da escola dominical naquele dia presencial. Ok? Então, nós então apresentamos a Deus, fazemos esse estudo para que as pessoas busquem. Mas quem pode estar, deve estar na casa do Senhor presencialmente, deve estar na oração. Mas tem que orar em casa também.
tem que ler a Bíblia em casa também, tem que buscar a presença do Senhor em casa também. Ah, pastor, domingo eu não posso porque eu estou na escala de trabalho, não posso estar na igreja na escola dominical. Ou na terça não posso estar na oração para a escala de trabalho. Você vai orar na sua casa. Você não pode simplesmente depender de um momento específico quando a igreja ora em grupo. Você precisa buscar a face do Senhor. Isso aqui é uma das condicionais que ele falou ali. Contudo, é preciso alguns passos para viver mais promessas. A primeira é buscar o Senhor. A segunda, é preciso se arrepender. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Versículo 7. Aí eu nem vou ler na Bíblia, eu vou ler aqui. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torna o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. E aqui ele não está falando apenas daquele perdão para a salvação. Aquele que a gente aceita Cristo, nunca aceitou a Cristo, está fora da igreja, não conhece a palavra, alguém prega, o Espírito Santo está no coração, a gente pede perdão nos nossos pecados, e o Senhor nos aceita e perdoa os nossos pecados. É aquilo que a gente perdoa, porque, como diz lá que a gente pede perdão, como diz lá em 1 João, filhinhos, eu tenho dito para que não pequeis, mas se pecardes, então nós temos que converter dos nossos maus caminhos, fazer as coisas que Deus quer, como ele vai dizer aqui, eu vou ler o texto, né? Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece de fato em nosso coração, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, e seus caminhos mais altos que os nossos. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio de Jesus nosso Senhor. E aqui ainda fala disso. Você está no mundo, aceitou Jesus, pede perdão dos seus pecados, o Senhor te perdoa. Agora você muda de posição diante de Deus. Agora você é uma nova criatura. Ele fala aqui de aridez, ele fala aqui de sequidão espiritual, para agora ter uma posição diferente e alcançar as promessas que advêm para a igreja. Existem 3 povos: Israel, a igreja e os gentios. Gentios são todos aqueles que vieram depois, vamos colocar assim, depois de Noé, porque os anteriores foram mortos. Então Noé e sua família, e dali foi povoada toda a terra. Ok? E alguns colocam até aqueles que vieram separadamente, porque eram um povo só, né? Da Torre de Babel. Então, houve várias nações a partir da Torre de Babel. Entre essas nações, descendentes de Sem, Deus escolheu Abraão e fez dele um povo, Israel. Todos os outros continuaram sendo gentios. Vem Cristo, prega o Evangelho, morre na cruz salvado para a nossa salvação, envia o seu Espírito Santo no dia de Pentecostes e se inicia a igreja. Então, existe Israel, descendentes espirituais de Abraão, existe a igreja, descendentes espirituais de Cristo, e existe os gentios, a qual ainda não aceitaram a Cristo como Salvador de suas vidas. O dia que aceitaram, passam a ser igreja. Ok? Então, bênçãos espirituais, promessas espirituais para a igreja só se cumprirão com aqueles que se arrependeram e pediram perdão de seus pecados. Hoje querem colocar todo mundo, alguns aí querem colocar, todo mundo vai ser salvo, universalistas, todo mundo vai, enfim, a salvação vem para todo mundo. Isso é um pouco perigoso, isso é um pouco complicado. Aliás, um pouco não, é muito, né? Não vou nem minimizar, é muito complicado. Porque a Bíblia é clara, quem crer e for batizado será salvo. A judeus podem se converter ao Evangelho? Podem. Mas aqueles que não se converteram continuam sendo judeus, continuam sendo de Abraão. Deus tem uma promessa com eles que vai se cumprir especificamente no final da tribulação e muito mais especificamente no milênio, quando o Senhor vai reinar com Israel nessa terra. Agora, quem não é de Israel e ainda não aceitou Jesus, precisa entregar a sua vida a Cristo para desfrutar de muitas dessas bênçãos, ao qual nós vamos estudar durante todo esse trimestre. Ok? Vamos para o ponto 2. As promessas e seus fundamentos. A promessa na Bíblia. Vamos lá. Subdivisão 1, do ponto 2, né? A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia.
No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaac e Jacó. Você não vai ver no hebraico a palavra promessa em muitas dessas colocações que nós colocamos como promessa, mas é uma promessa. Se não me engano, ela começa, a primeira vez que é citada a palavra promessa em hebraico é em Josué, quando as 2,5 tribos vêm, pedem a sua terra aquém do Jordão, antes do Jordão, né? Antes de eles irem para passarem o Jordão, e aí Josué fala de promessa para eles. Mas nós vamos ver, o proto-evangelho é uma promessa. A promessa a Abraão, no capítulo 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra, como está citado aqui do 1 ao 3, e outras mais promessas que estão explícitas no livro de Gênesis. No Novo Testamento é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Aí nós não podemos ver Atos 4,16, Lucas 4,16 e Atos 2, 29 a 31. Eu vou até ler aqui. A princípio, quando você lê o texto, não parece tão específico, mas você olhar mais profundamente, você vai entender a ideia ao qual o autor quis citar Atos 2. É a pregação de Pedro depois do dia de Pentecostes, da descida do Espírito Santo, quando ele foi questionado pelas pessoas se eles estavam bêbados, e ele faz a primeira pregação. Então ele diz: varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, entre nós está hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento de que do fruto do seu nome, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne veio a corrupção. Então ele cita esse texto como uma das o cumprimento das promessas do Antigo Testamento na Nova Aliança com Cristo. Ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados e os corpos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4, 3, 18. É uma promessa. Senhor, dia que Jesus voltar, se eu estiver vivo, eu não vou morrer, meu corpo será transformado. Se eu já estiver morto e tiver morrido em Cristo, eu ressuscitarei em corpo glorioso, e aqueles serão transformados que estiverem vivos, e subiremos todos ao encontro do Senhor. É uma promessa que ainda vai se cumprir no futuro, ok? Da parte do Senhor. Então ele diz assim: portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. E é isto aqui. Com alguém, e esse alguém aqui, podemos até ampliar, porque especialmente algumas promessas são gerais para todas as pessoas. O Senhor prometeu lá, depois do dilúvio, né, que nunca mais o mundo ia acabar através da água, que haveria sementeira, ceifa, aquela coisa. Isso se cumpriu até hoje, todas. Pastor, mas tem inundação. Inundação não é dilúvio, meu irmão. O pessoal fala dilúvio, entre aspas, mas dilúvio, como houve aquele, não houve nunca mais. E não haverá, porque o Senhor prometeu. Então, a promessa geral para todas as nações, e também é incondicional, como nós vamos ver lá na frente. Mas há promessas aqui que são específicas para algumas pessoas, nós vamos depois tocar nesse ponto. Então, as promessas é o fundamento. Promessa na Bíblia, Bíblia Sagrada. Agora, a segunda fundamento da promessa, visão 2, Deus é infalível. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis, isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Com atributos incomunicáveis, nos referimos aos atributos que ser humano algum pode ter, somente Deus. Por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na terra, não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituinte de sua própria natureza. Por isso ele não fala e não muda. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém aqui possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá?
Isaías 43, texto bastante conhecido, bastante pregado na igreja. O pastor Paulo gosta muito de pregar, meu pastor auxiliar na igreja gosta muito de pregar esse texto, e já aprendemos muito com essa palavra. Então, nós servimos a um Deus infalível. É porque quando a gente fala de promessa, meu amado irmão, a gente lembra do ser humano. Então, talvez eu, pastor Hélio, já tenha prometido algo a alguém que depois acabei não cumprindo, por circunstâncias humanas, por meu esquecimento, por uma falha mesmo, né? E prometer, falar de boca para fora, sem pensar no que está falando, e depois não ter condições de cumprir aquilo que se prometeu. Talvez eu mesmo já tenha feito isso, ou todos nós já tenhamos feito isso em algum momento. Às vezes a pessoa tem, eu até, é uma palavra dura que eu vou falar, mas tem que falar, meu amado irmão. Na igreja metodista pentecostal, quando fazemos um batismo, então, antes do batismo, aquelas pessoas que vão passar pelo batismo, elas fazem uma profissão de fé. O que é essa profissão de fé? Tem mais que umas 5 perguntas, a qual o oficiante do batismo, comente sou eu, o pastor Paulo César junto. Então, às vezes ele faz as perguntas, eu faço as perguntas, que já estão no manual da igreja, e essas perguntas são respondidas pelos que vão ser batizados, também com uma resposta já fixada. Então, promete ser dizimista. Aí o cara fala, prometo. Ele não está prometendo para o pastor Hélio, para o pastor Paulo, está prometendo para a igreja metodista pentecostal, está prometendo para Deus. E depois passa um tempo, esquece isso. Promete frequentar a igreja, promete com todo zelo cumprir os cargos que foram. Eu prometo. E muitas vezes essas promessas, em muitos casos, não se cumprem. Então existem várias promessas. Aí a gente pensa assim, poxa, o homem não cumpre, o homem fala alguma coisa e não faz. A gente olha para o Brasil, o nosso governante promete, o prefeito prometeu que ia fazer isso quando ele ganhou a eleição passada e passou 4 anos, não fez, o governador, o presidente, e a gente começa a duvidar. Mas Deus não. Vou repetir para você o título deste ponto. Deus é infalível. Deus não falha. O que Ele prometeu, e olha o que eu disse para você lá na introdução, é o que Deus prometeu. Não é eu chegar para você, e dizer, vira para o teu irmão e profetiza na vida dele. Tua vida vai ser assim, vai ser assado, vai ser isso. Aí o cara acredita que a vida dele vai ser assim. Mas quem está, pastor, estou mandando você dizer para o outro uma palavra a qual é genérica, porque às vezes na vida de algum certo irmão, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você entender. Paulo morreu provavelmente doente, ele tinha um problema na vista, tem aquela questão do espinho na carne. Então, vamos dizer que Paulo estivesse no culto, eu estivesse dirigindo, eu dissesse para o irmão que está do lado do apóstolo São Paulo, vira para Paulo e diz, esse espinho na carne vai passar, esse espinho na carne vai cessar na tua vida, profetiza em nome de Jesus para o irmão que está do teu lado. Aí ele vai profetizar, vai falar para o apóstolo São Paulo, e a Bíblia não diz isso que aconteceu na vida dele, o Senhor disse para ele, a minha graça e basta. Então nem tudo que andam se fazendo nas igrejas, andam se falando, é promessa de Deus. E aí, algumas pessoas vêm acreditar que Deus mentiu. Não, não é Deus que mentiu, é o homem. O homem colocou palavras na boca de Deus. Agora, o que Deus promete, você lê na Bíblia Sagrada, Ele vai cumprir. E ainda dentro desta questão, e está ligado ao ponto, subvisão 3, agora que acabamos de ler, é que Deus zela por sua palavra. É a subvisão 3 do ponto 2. Como diz em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Presta bem atenção nisso. Aqui está embasada, e a embasada é servir de fundamento. Está fundamentada a fidelidade de Deus. E por isso ele garante o cumprimento de suas promessas conforme elas estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, o que é que vês, Jeremias? Eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então veja bem, quando a palavra sai de Deus, tem um propósito determinado para se cumprir. Temos pregado na igreja, temos ensinado, temos falado muitas vezes, é o que cremos. Talvez você possa ouvir esse vídeo e dizer, pastor, não creio dessa maneira. Ok, meu amado irmão, não vamos discutir por isso. Eu creio de alguma maneira, e eu acho até, nos estudos bíblicos, a própria CPAD, pelo que ela fala aqui, pelos autores falam da mesma forma,
que tudo tem um propósito da parte de Deus, mesmo que a gente não entenda. Vamos voltar para novamente o estudo de Esther, que está bem na nossa mente, né? Que agora vamos estudar. Não tem uma vez o nome de Deus, mas tem a ação de Deus no livro todo. Vasti foi deposta, Deus. Esther foi colocada no lugar de Vasti, Deus. Esther não revelou para Mardoqueu pediu para não revelar para de que povo ela era, Deus. Mardoqueu não pediu um cargo sensacional lá, porque a rainha agora era a prima dele, que era criada como uma filha, quero lá o cargo de primeiro-ministro. Não pediu. Ficou lá na porta do palácio, esperando para saber notícia da Esther. Aí ele soube ouviu algo de 2 soldados que iam matar o rei. Deus nesse negócio. Avisou a Esther, avisou o rei não fez nada para ele referente a isso. Deus nesse negócio. Amã foi colocado, Deus permitiu que ele fosse colocado onde ele foi colocado. Tudo aquilo foi andando, fofoca do pessoal, Amã descobriu, Amã pede ao rei, vamos destruir esse povo. Aí vem a questão. Eles oram em jejum 3 dias, quando o decreto sai contrário. E quando Esther vai à presença do rei, ela não pede ao rei aquilo que normalmente seria logo, pede logo o livramento. Não pediu um banquete com Amã, e depois no banquete pediu um outro banquete, aí Deus agiu, tirando o som do rei, fazendo ele ler no seu livro aquilo que Mardoqueu tinha feito, depois ele sendo colocado, sendo honrado por Amã, ele voltando para o seu lugar, tranquilo onde estava, e aí chegando o último pedido e tudo que aconteceu no final do livro. Então, Deus zela pela sua palavra. O que Deus fala, ele vai cumprir. Tenha isso na sua mente, no seu coração. Esse estudo, esse trimestre é para isso. É as promessas de Deus. Ele cumpre o que ele prometeu. Aleluia. Só tem uma coisa. Eu vi até um subsídio de um pastor, um vídeo. Ele falou... não, aliás, foi um vídeo, não. Foi o subsídio do professor Cramuru. Vamos dar o... Ele disse uma coisa interessante. Entre o povo de Deus tem muitos hinos aí estranhos. Então tem um pessoal que fala assim, no hino aí, é uma crítica construtiva. Quem tem promessa de Deus não morre não morre não. E ele disse no seu comentário, Abraão, Isaac e Jacó morreram sem ver a promessa de Deus. Qual a promessa de Deus na vida de Abraão, que se passou para Isaac e para Jacó? Que ele ia dar aquela terra para eles. Eles nunca possuíram aquela terra. Nunca possuíram aquela terra. Nem Abraão possuiu só o lugar do sepultamento de Sara, e depois dele e de alguns outros seus parentes. Mas nunca possuiu nada. Nem o próprio Israel, totalmente o que Deus prometeu a eles, não possuíram. Possuíram um pouco no tempo de Davi, no tempo de Salomão, naquele reinado, sim, mas no milênio que vai se cumprir completamente a palavra de Deus. Então, cuidado com aquilo que estão dizendo que é promessa de Deus, ou o que acontecerá, né, que aqui o fundamento, e no outro ponto fala como conseguir a promessa de Deus, o que é necessário para conseguir a promessa de Deus. Agora vamos para um ponto que é também muito importante para o nosso estudo, não dessa lição, mas do trimestre inteiro. Tá? Tipos de propósito das promessas de Deus. Vou pedir só licença para tomar um pouquinho d'água. Promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias, de tempo ou de atitudes do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus, proveniente de uma virgem, Isaías 9,6, e a virgem conceberá e terá um filho, chamará-se Emanuel, Deus conosco. O local do nascimento de Jesus em Belém, Judá, alto Belém, Efrata, pequeno demais entre as milhares de Judá, de ti virá o rei. Que Jesus seria, aliás, eu citei errado aqui, né? 9,6 era, não, ele falou proveniente de uma virgem, mas ele citou errado, ele citou 9,6, mas é 7,14. Que Jesus seria chamado Emanuel. Então as duas citações deveriam ser Isaías 7,14, porque as duas falam a cidade de virgem é 7,14. O menino nos nasceu, 9,6, e um filho se nos deu. Até uma citação errada aqui, mas a gente entende, às vezes é eu na hora de colocar. E Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco, já citei o versículo. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo,
e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja, já citado anteriormente, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, e muitas outras profecias que haverão de se cumprir e são absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel. Então há promessas que não dependem de condição nenhuma. Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Ok? Está aqui claro com algumas citações. O Messias vai nascer de uma virgem. O Messias nasceu de uma virgem. O Messias vai nascer em Belém. Houve toda uma situação para que ele nascesse em Belém. Deus usou um imperador romano para fazer um decreto, mandar um recenseamento no tempo certo, onde que Maria estava para dar luz, para que Maria e José saíssem da Galileia, de Nazaré, e fossem para Belém, e Jesus nascesse lá. Porque Deus está no controle de tudo, como ele diz, Deus é fiel. Ele disse vai se cumprir, está escrito na sua palavra, vai se cumprir. Algumas promessas ainda não aconteceram. A volta de Jesus é incondicional? Sim, Jesus não depende de eu ter aceitado ele como não. Apenas em Pedro ele diz que o Senhor não retarda a sua vinda, ele espera que mais pessoas se salvem. Mas ele tem um dia certo, um momento certo, a hora certa, em que vai voltar, acabou. E aí ele fala da ressurreição final, abatamento da igreja, uma série de outras coisas que são profecias incondicionais. Coloque isso bem na sua cabeça. Agora vamos para as promessas condicionais, aquelas que têm alguma condição para que possam acontecer. Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstâncias, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Vamos comentar isso aí quando a gente descer um pouco mais aqui. Ao longo da Bíblia encontramos muitas promessas condicionais. Promessas de saúde plena ao povo judeu condicionadas à obediência às ordenanças divinas. Então vamos ler aqui, meu amado irmão. Eu li poucos textos hoje, né, irmão? Eu sempre falo, e nesse trimestre provavelmente a gente vai ler bastante texto, que esse é um estudo bíblico. Mas o autor, Rinaldo, é novato, que está dando a sua opinião. Ele está dando opinião, ele está comentando, mas ele está te dando exemplos bíblicos para que você possa ler. E nós vamos ler alguns aqui. Disse 15:16 de Êxodo: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares o teu ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então o Senhor mandou 10 pragas para o Egito, e disse: se tu, Israel, me obedecer a ela, bem, meu irmão, ouvir a voz do Senhor, fazer o que é reto diante do Senhor, inclinar os ouvidos ao mandamento do Senhor, guardar o estatuto, tem que fazer isso. E se não fizer, aí vai chegar problema, vai chegar dificuldade, vai chegar luta. É uma promessa condicional. Depois, como eu já, até o de baixo aqui, vou até ler esse também, variadas promessas condicionais também à obediência do povo. Deuteronômio 28:1. Eu falei para os irmãos, citei até esse versículo lá anteriormente, e esse texto eu te digo que você deve ser lido esse texto. Vamos lá. Quando o Senhor disse para Moisés, quando ele chegar na Terra Prometida, vai ter bênçãos sobre o Monte Gerizim, e depois vai ter as maldições sobre outro monte que agora esqueci. Então, presta bem atenção. Olha o versículo 1. E será que se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E hoje muitos pregadores neopentecostais, Deus vai exaltar a igreja, vai te exaltar sobre todo. Se atentamente ouvir a voz de Deus e obedecer a sua vontade. Se você observar bem, são 14 versículos falando sobre as bênçãos. E se você for ver aqui, ver quantos versículos tem. São 68. 54 são falando sobre se não cumprir a maldição que virá sobre o povo. Então, olha a bênção condicional aí. Eu estava até conversando com o irmão semana passada sobre isso. Semana passada, uma semana mais ou menos. Promessa de receber o perdão de Deus condicionados a perdoar o próximo que os ofendeu. Opa!
Tem essa promessa, pastor, na Bíblia, é condicional. Eu vou ler para você, minha irmã, não precisa ler não. Você que é um crente que lê Bíblia, você sabe o que está escrito aqui, mas eu vou ler para você. Louvado seja Deus, Deus é bom, né? Lá no Sermão da Montanha, grandes ensinamentos para nós. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Isso é claro, não somente nesse texto, mas no Pai Nosso, perdoa nossas dívidas como nós perdoamos os nossos ofensores, e também naquela palavra que Jesus falou do credor incompassivo. É promessa de perdão, mas para quem perdoar. Promessa de permanecer no amor de Deus, se guardar os mandamentos de Cristo, e aí não vou ler isso aqui, por causa até do nosso horário aqui de vídeo. João 14, 23 e 15, você pode ler na sua casa. Então, há promessas condicionais, meu amado irmão. Não adianta eu querer olhar para você e dizer, olha para o teu irmão, vou repetir o que eu falei ainda há pouco, como se fazem muito no meio pentecostal, né, o pentecostal hoje. Vira para o irmão do teu lado e diz, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Peraí. Então cita o versículo todo. Se eu for profetizar para o meu irmão do meu lado, se atentamente ouvir a Deus e obedecer os mandamentos seus, Deus te exaltará. Então tudo bem. Agora só pegar uma parte do versículo, não. Então há promessas condicionais em cumprir aquilo que Deus está falando. E nós vamos estudar isso no trimestre. Nós vamos ver isso aí tudo no trimestre. Vai voltar novamente, vai tocar nesse assunto de novo, com certeza. Então vamos para o último ponto da lição. O propósito da promessa de Deus. Por que Deus faz promessa? Vamos ver lá. Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Aí ele cita Gênesis 1, 27 a 30 e 2, 16 e 17. Vamos ler aqui. Deus estabelecendo uma aliança com o ser humano, eu abri no 2. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui vamos colocar como uma promessa, de lá diz, a promessa do Senhor pode ser para a redenção, estudamos início, ou para a condenação. Está aqui, é relacionamento com o homem, propósito para a vida do homem, aliança com o homem. Se você comer, sabe o que vai acontecer. Segundo, de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo. Noé, Gênesis 9, de 11 a 17. Eu quero até dizer uma coisa que eu já expliquei algumas vezes, em outros vídeos, talvez muito tempo não se fala sobre o assunto. A Bíblia diz que Deus não é um que minta, nem que se arrependa. Nem filho do homem para que se arrependa. E alguns textos da Bíblia falam em arrependimento. O que é aquele texto que vai falando de arrependimento? É mudança de plano. Deus deu mais uma oportunidade. Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas achou um homem fiel, Noé e a sua família. E aí Deus deu a oportunidade, através da família de Noé, que a raça humana continuasse. Aqueles que eram pecadores, que tinham se depravado, que tinham feito coisa errada, morreram. Mas a raça humana continuou através de Noé e seus filhos, sua família. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. Eu nem vou ler Gênesis 12, eu vou ler para você Êxodo 19, 5 e 6. Gênesis 12 você conhece, eu já citei o primeiro versículo, né? Em ti serão benditas todas as nações da terra e tal. Agora vamos lá. Êxodo 19. 19. Louvado seja Deus. 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares o meu conceito, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis o reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Promessa dada a Israel. O propósito de mostrar que Deus havia eleito um povo. Esse povo é Israel, saindo de Abraão, para que desse povo viesse um Messias. E aí ele criasse um novo povo, a igreja. Ok? Além desse, certamente um dos grandes propósitos de Deus fazer promessas e realizá-las
tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. É isso, pastor. Aí eu li para você 11:12. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para quem veio. Porque com alegria saireis, em paz serei guiados, os montes outeiros clamarão prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. O Senhor quer, Ele promete, realiza, zela pela sua palavra e aprofunda o nosso relacionamento conosco. Lógico, meu amado irmão, nós seres humanos somos falhos, pecadores, somos pequenos, somos pó diante do Senhor. E um Deus que não é todo poderoso. Deus podia mandar fogo do céu e matar todo mundo, acabar com essa geração pecaminosa, até mesmo nós que somos pecadores. Mas Deus, pela sua misericórdia, mandou Cristo, e que aqueles que aceitaram a Ele são salvos. E agora Ele promete coisas para essa igreja. E quando Ele realiza isso, e quando eu digo quando Ele realiza, porque a promessa de Deus... Deus não tem... eu quero até que você entenda o realiza, né? Para Deus um dia é como 1000 anos. Então, quando Deus fala que vai fazer uma coisa, e parece para nós que está demorando, para Deus não, meu amado irmão. O tempo de Deus é diferente do nosso. O kairos de Deus é dependente do nosso. Já pregamos isso na igreja. Não sei se eu cheguei a pregar alguma aqui na internet, alguma vez falando sobre esse assunto. É tempo diferente. Nós somos limitados. O que Deus prometeu, Ele não está demorando a fazer, Ele está fazendo na hora certa, no momento certo. Agora eu tenho que ter fé para receber a promessa de Deus, crer nela, esperar, e aí no momento certo, onde acontece a bênção, eu glorificar o nome do Senhor. Preguei domingo agora, ainda cheguei a citar na igreja, cheguei a citar Daniel. Daniel, ele orou a Deus e pediu um esclarecimento sobre alguma coisa que ele não estava entendendo. E 21 dias ele orou e jejuou ao Senhor. No 21º dia chegou o anjo Gabriel e disse: Daniel, homem e mãe amado, desde o início o Senhor mandou a resposta. Mas havia um príncipe da Pérsia, um demônio, que estava impedindo que o anjo do Senhor chegasse. Miguel veio ajudar, então ele pôde chegar. Existe uma batalha espiritual. Quando você ora, quando você jejua, existe uma batalha, e não essa batalha espiritual que é pregada nas igrejas neopentecostais, não, tá? A batalha, à luz da Bíblia, que o inimigo não quer que a bênção chegue a você, mas Deus ouve a tua oração e te dá a vitória. Aleluia. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco, e por isso não estamos sozinhos no mundo. É isso que ele fala aqui no ponto anterior, né, nessa frase anterior. Aí a bênção chega, Deus faz, Deus prometeu, Deus cumpriu, poxa, eu não estou sozinho aqui. Mas nós precisamos dessas situações porque nós somos pecadores, ainda estamos nesse corpo. Porque Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas também disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Então o crente neste mundo passa a luta, problema, dificuldade, mas o Senhor está ao nosso lado. Eu sempre digo com 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando digo: regozijai sempre, alegai, sem cessar. Eu vou te alegrar porque eu estou doente, porque eu estou com problema, porque eu estou com dificuldade, porque eu estou desempregado, porque está isso acontecendo, mas não vou me alegrar, porque não obstante eu estar passando por algum momento nessa situação, Deus está comigo, existe promessas dele para a minha vida, e Deus irá cumprir certamente. Se não cumprir aqui antes de eu morrer, ele vai cumprir, como eu disse, Abraão, Isaac e Jacó. As promessas não se cumpriram na vida deles, aquela promessa principal do Senhor, mas como diz no carta aos Hebreus, eles podiam ter voltado para onde tinham saído, mas não quiseram, porque eles sabiam que tinha uma pátria melhor preparada para o Senhor. E lá no céu nós vamos ver Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia! Vamos para a conclusão desta primeira lição. Lição já maravilhosa. Mais um trimestre certamente será abençoado em nossas vidas. Deus é soberano e zela pela sua palavra. Não tire isso nunca da sua mente, meu amado irmão. Guarde bem isso aqui. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. É compromisso, não é o compromisso humano. O compromisso, eu até brinco de vez em quando na igreja. Antigamente o crente falava assim: vou fazer isso. Aí o pessoal fala assim: e pode contar que ele é Bíblia. Ele vai fazer, ele prometeu, ele vai fazer. Hoje o crente assina, o crente reconhece firma, o crente faz tudo e não cumpre aquilo que ele falou. Então está errado, porque nós temos que tentar imitar a Deus. É lógico que a gente vai falhar em algum momento, sim, mas não pode ser sempre.
Deus não, Deus tem um compromisso e Ele realizará se Ele prometeu. Há promessas condicionais e incondicionais, acabamos de estudar, porque isso aqui é o resumo do que nós estudamos, né? Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás de um cumprimento de suas promessas, esse é o ponto final, mas um dos mais relevantes é estreitar nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados, que Deus nos ensine a confiar nele e aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, se assim Deus nos permitir, semana que vem estaremos estudando a lição de número 2, as promessas de Deus para Israel. Eu vejo que no contexto que estamos vivendo hoje, no mundo, hoje atual, no mundo, com muita coisa que tem sido dita, será de bastante relevância para nós estudarmos essa lição. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.